Começa agora o programa Olos com Marcos Vanderlit. Mentoria para um novo tempo. Rádio Cloud Coaching. Olá, saudações. Aqui quem está falando é Marcos Vanderlit, do Instituto Olos. Na realidade, eu trabalho como mentor, tenho atendido pessoas nos mais diversos segmentos. E eu achei muito interessante, há tempos atrás, quando eu estava mentorando um cliente, e ele me fez uma pergunta muito interessante, eu quero compartilhar isso com vocês. Veja bem, ele perguntou o seguinte, que ele tem muitas decisões a fazer, ele fez muitos planejamentos, ele fez critérios táticos de mercado, ele criou estratégias, né? E que muitas vezes ele sente uma grande ansiedade, né? Pela sensação de estar vivendo sempre no dia, na semana, daí no mês e daí no ano seguinte. E sempre buscando atingir mais uma meta estabelecida. Então, uma meta em cima de outra meta, em cima de outra meta, né? E pensando sempre na próxima reunião. E aí ele diz assim, olha, foi um grande impacto, um impacto gigante quando você, como meu mentor, você falou que você diz assim, viva o agora, viva o momento presente, né? Porque o momento presente ele é eterno. Então ele diz assim que ele percebe que viveu a vida toda vivendo para o futuro, né? E que com essa minha colocação ele se sentiu assim, muito desconfortável. Porque se eu quero estar presente no momento, né, no meu agora, o que eu faço com esses planejamentos e tantos mecanismos de controle e tantas metas a seguir? E foi muito interessante, realmente muito interessante a pergunta e muito pertinente, né? Porque muitas vezes você fala, viva agora, viva o momento. E aí, obviamente, que a minha colocação para ele, né, foi a seguinte, que viver o agora não quer dizer assim um descomprometimento com o futuro, né, que tudo é paz, tudo é amor, vamos subir no monte e meditar, etc. Não é assim, o agora não é assim, né? O mundo, eu digo assim sempre que o mundo continua, sabe? E as contas precisam ser pagas. Não tem como você fugir disso, não é? Mas eu diria assim que viver o agora é um estado de atenção ao momento. Então eu vivo agora atento ao momento. Então é um estado lúcido, né? É um estado em que a minha mente tá vigilante. Eu vigio a minha própria mente. Então não há uma tensão, não há uma preocupação. Tá? Então a palavra pré-ocupação é se ocupar de algo antes de acontecer, né? Então essa pré-ocupação normalmente é permeada assim, de um controle, de expectativas, tá? E aí que reside, vamos supor assim, a questão básica. E é muito bom esclarecer isso, porque estar no momento presente, né, e implica também em planejar as reuniões, os afazeres diários, né, que a gente chama do mundo processual, né, da nossa vida comum, né, olhar para o hoje e para o amanhã. Mas a diferença é que quando eu estou no agora, eu não tenho ansiedade e nem uma necessidade de controle. Eu apenas planejo, eu apenas faço, né, meus afazeres diários, eu faço minhas reuniões, etc., né? Então, o planejamento de uma coisa faz parte da vida processual, né, dos nossos ciclos, do dia a dia, né? As metas também fazem parte da vida humana, né? Nós não podemos deixar isso de lado, tá? Mas tudo isso precisa ser feito com isenção de preocupação e ansiedade. Olha que maravilhoso! Tudo isso precisa ser feito com isenção de preocupação ou de ansiedade. Aí eu sempre lembro, né, de que o ser humano tem duas felicidades, tá? Nós temos a felicidade construída, que é a felicidade das metas, né, que é a felicidade
de atingir algo, de obter algo. Isso também é muito bom, faz parte da vida, né? Comemorar uma meta, conseguir um resultado, né? Mas também tem uma felicidade que é uma felicidade inata no ser humano, tá? Essa felicidade humana inata faz parte da vida, da consciência da vida. Então, quem nasceu, né, e tem uma consciência que a gente chama de fonte de vida, tá? É uma consciência que dá a vida, então a nossa vida é uma consciência. Essa consciência ela é sempre feliz, é sempre inata, ela não é governada por nada externo, ela não é afetada por nada, porque é a fonte, né? É como o sol é a fonte. Então o sol sempre está irradiando, então a nossa vida vem de uma fonte, que é essa consciência, né? E o sol não é afetado pelos raios, o sol não é afetado por nada. Ele continua lá, então isso para nós também é assim, nós temos uma consciência, né, que é a nossa fonte de vida, tá? E aí nós temos então essa felicidade natural dentro de nós, que está sempre presente, e como nós somos também seres humanos, nós vamos construindo as felicidades da nossa mente. Quando eu atingir uma meta, quando eu conseguir alguma coisa boa, quando eu for na balada, quando eu tiver, digamos assim, uma oportunidade de ir lá comer uma pizza com os meus amigos, ou sair no cinema, ou seja lá o que for, né? Que é uma felicidade que a gente constrói, que também é muito boa, tá? Então essa felicidade construída, ela é uma felicidade do mundo processual, do mundo dos processos, do mundo que a gente vive naturalmente, né? A gente fica feliz, obviamente, se isso ou aquilo acontecer no futuro, né? A gente é tranquilo isso aí, né? Tudo bem, então, a gente se contentar com essas conquistas externas, né? Essas condições externas, mas essas felicidades externas e momentâneas, elas são temporárias, né? Isso que é importante entender. Elas duram um pouco tempo e logo se desfazem, né? Por exemplo, a balada tá boa, mas daqui a pouco a balada acaba, o carro novo fica velho, a roupa nova já não serve mais, sabe? Então aquilo vai acabando, vai terminando essa felicidade que a gente constrói na mente, porque eu fui na balada, porque eu fui num carro, eu comprei um carro, etc, né? Então, nós temos que entender que nós temos que trabalhar essas duas felicidades, a felicidade das conquistas externas, ao mesmo tempo ter uma felicidade natural interna que não depende de nada. Olha só que coisa maravilhosa. O ser humano tem duas felicidades, tá? Então a gente precisa entender que muitas vezes esse processo condicionado que a gente cria, né, a felicidade construída, é uma felicidade externa, às vezes ela se torna infelicidade, né? Nossa, eu estava na balada, estava tão bom, agora acabou a balada, está ruim, né? Então muitas vezes aquilo que a gente cria, né, na mente, depois que aquilo passa, a gente se torna um pouco infeliz. Pode acontecer, tá ok? Se a gente se deixar levar por isso, realmente depois disso vem a infelicidade, né? Então a gente precisa entender que a gente tem uma felicidade inata e permanente da vida. Então, se você vai numa balada, ou se você atingir uma meta, ou se você não atingir a meta, você não deve se abalar por isso, porque você já tem uma felicidade natural dentro de você, então você não sofre. Olha que beleza, tá? Lógico que se você não tem uma meta, você vai rever a meta, você vai fazer um novo planejamento, você vai fazer com que você atinja a meta na próxima vez, etc. Claro, você não vai ficar se lamentando, mas você não é infeliz porque a meta não foi atingida. Até porque a vida, ela é probabilística, a gente nunca tem controle das coisas, a gente não sabe o que vai acontecer, né? Olha só que interessante, né? Então, com as metas, né, estabelecidas, obtidas ou não, nós vamos permanecer num estado inalterado, né? Então a gente mantém um centramento pessoal, a gente mantém essa conexão com a felicidade inata. Isso é o viver o agora, né? Então o agora é você se manter pleno e inteiro com a vida, né? Porém, você também vive o seu dia a dia, suas metas, etc., mas você não é afetado por isso, tá ok?
né? Então esse é um ponto assim importante do viver o agora, né? Então isso a gente leva, né, para o nosso mundo de processos, né, para o nosso mundo comum, né? Por exemplo, seu filho está aqui ou está lá, né? E a gente permanece com felicidade natural, a gente não fica pensando se o filho estiver lá, ele corre perigo ou não, não. Eu mantenho uma felicidade natural dentro de mim, cuidando do meu filho, etc., mas eu não estou me preocupando, né? E assim a gente vai continuando amando a todos os seres. Olha só que fantástico tudo isso, né? Então, muitas vezes, assim, a preocupação com os filhos, né, significa que essa preocupação vem de um apego e a gente quer controlar, né? E isso aí significa que colocamos a nossa felicidade em outras pessoas ou em situações externas. Olha que perigo, né? Tu coloca a tua vida, né, em função de coisas externas, aí você perde a tua paz interior, né? A gente não deixa de cuidar dos filhos, de velar pelas pessoas, não é? Tá ok? Mas o apego e o controle, ele é contrário do amor, né? Agora, a gente tem que entender assim, que isso é assim, muito simples, muito natural, né? Nós precisamos parar com os dramas, parar com os sofrimentos, com as dificuldades. E por isso que viver o agora é estar num estado presente, né, onde eu tenho uma total percepção do agora, eu continuo olhando para o futuro, continuo cuidando da vida, continuo cuidando das pessoas, mas sem o sofrimento e sem a preocupação. Então o ser humano, ele tem assim, mecanismos dentro de si, em que ele está tão voltado ao mundo externo, tão voltado às coisas, que ele esquece de olhar para dentro. Ele esquece de ver o quão ele já tem a felicidade natural dentro dele, o quanto ele já pode se conectar no agora que está dentro dele, que está dentro de nós todos e que faz parte da nossa vida, né? Então o agora, ele é algo totalmente infinito. Então todos os momentos é o agora, tudo é o agora, agora, né? Amanhã é o mesmo agora, depois da manhã é o mesmo agora. Olha só que coisa mais fantástica, né? Então esse o agora, ele é o lugar onde tem paz, onde tem harmonia. Então a gente pode dizer assim, que o agora, ele é uma capacidade de nós estarmos conectados com um espaço infinito, né? No agora mesmo, não tem nada, porque é o espaço vazio. E agora eu estou conectado no espaço vazio. Todos nós estamos no espaço universal. E o espaço universal é sempre vazio. Então, nesse vazio reside a paz. Nesse estado reside a harmonia. Então, é importante que a gente se conecte um pouco no vazio, né? Perceba isso e entre em paz. Entra em felicidade natural. Né? Porque no vazio não tem casamento, não tem filho, não tem coisas acontecendo, não tem passado, não tem futuro, sabe? Então aquilo ali é uma plenitude eterna, né? É a vida eterna, vamos colocar assim. E ali a gente se sente plenamente em paz e é um refúgio para a gente, né? Então a importância que tem é nós estarmos nesse refúgio. E aí eu fico tão bem nesse agora, que aí eu vou levar essa felicidade, esse bem-estar pro meu dia a dia. Então eu vou trabalhar, eu vou conversar com as pessoas, mas mantendo dentro de mim esse estado do agora, esse estado de conexão com o vazio. Olha só que coisa maravilhosa, não é? Então isso assim é muito, muito bom. Uma vez eu lembro que eu escrevi uma meditação que se chama a meditação do espaço. Então era muito interessante assim. Eu dizia assim: se imagine que você está flutuando no espaço dentro da tua casa, ou no espaço dentro da tua empresa, né? Então você está flutuando nesse espaço, mas você vai ver que nesse espaço não tem nada, não está acontecendo nada no espaço. Ali tem mesas, tem cadeiras, tem pessoas andando, né, dentro do espaço, mas você está no espaço onde não tem nada. Então, se você olhar o mundo a partir do espaço,
né, onde não tem nada, olhando as pessoas, os acontecimentos, você se torna um espectador do mundo. Você está na paz plena e você olha o mundo a partir do espaço. Olha só que coisa maravilhosa, né? Então você pode realmente imaginar, né, você estar no espaço natural e você olhar o mundo a partir de uma paz tranquila, né? E aí você vê tudo acontecendo. E se, por exemplo, acontecer de alguém bater em alguém ou de alguma coisa acontecer de ruim, você simplesmente interfere, você vai lá, trabalha, ajuda, mas você está livre, né, o tempo todo do teu sofrimento, da tua angústia, né, do teu medo do passado, medo do futuro, porque você está no espaço onde nada há. Então isso aí é uma grande sabedoria. Então o mundo, ele tem os espaços sábios, sabe? Então existe uma sabedoria no mundo, que é uma sabedoria transcendente. Ela vai além do nosso dia a dia, do bom, do mal, do certo, do errado, né? Isso aí então um estado que a gente chama de 5D. Eu entro numa nova frequência, numa nova dimensão, numa nova frequência de pensamentos mais elevados, aonde eu estou em paz, aonde eu me conduzo, aonde eu tenho uma capacidade de condução plena. E eu não me misturo com as coisas do mundo. Isso é o que Cristo falava, né? Eu estou no mundo, mas não sou do mundo. E esse é um ponto assim que trabalha muito essa liberdade natural. Então é importante que todo ser humano tenha uma capacidade de ver, né, o mundo transcendente, aonde as coisas acontecem, mas elas não. Eu não sou do mundo. Eu estou no mundo ajudando as pessoas, melhorando, mas sem nenhum sofrimento. Eu faço isso por uma natureza feliz, por uma natureza plena. Então essa é a plenitude, né, de a gente viver no agora, viver o momento presente. Eu não sei se eu me faço entender, mas é algo bastante, talvez, difícil para muitas pessoas, mas na minha vida pessoal, eu aprendi realmente a viver o agora, sabe? Então, viver o agora, ele vem muito da nossa capacidade de centramento. Ou seja, eu me centro, eu acho o meu centro. E achar o centro é como se você imaginasse dentro de você, sabe, um fio de luz, vamos supor assim, desde do início da cabeça, no centro da cabeça em cima, e que passa pelo centro do seu corpo. Então você tem um fio de luz que é o teu centro, tá? Imagina isso, tá? E você caminha a partir desse centro e você olha o mundo a partir desse centro, você mantém o teu centro, tá? Então o centramento é olhar o mundo de uma forma tranquila. Eu mantenho o meu centro e olho e atuo no mundo de uma forma livre, de uma forma muito adequada. Então, o centramento, ele me dá um estado de atenção. Eu estou atento, eu estou vendo o que está acontecendo. E eu vejo a liberdade de tudo. Tudo é muito livre, não é? E o segundo ponto que eu vejo assim, além desse centramento, é uma coisa que a gente pode fazer, né, que é entender que os nossos pensamentos, eles criam o nosso mundo ou a nossa realidade. Então, nós olhamos o mundo sempre pelos nossos pensamentos. E por isso que é preciso treinar a mente a termos uma mente o quê? Uma mente mais tranquila, uma mente não tão pensante, aonde eu não sou levado pelo turbilhão da mente. Então eu me torno um observador da mente, os pensamentos vêm, os pensamentos vão, mas eu não embarco nos pensamentos, ou seja, eu não crio histórias mentais, eu não crio bolhas mentais. Eu apenas vejo os pensamentos vir e irem embora e eu não entro nos pensamentos, eu não crio realidades virtuais.
Então, essa capacidade de olhar os pensamentos vir e ir, que é uma meditação, e o fato de você estar presente no agora, estar atento ao seu momento e não ficar interpretando nada, apenas vendo os acontecimentos, essa é a essência da felicidade e do bem-estar. Então, o aqui e agora, ele é o que a vida é. Então, gente, nós podemos treinar isso. Por isso que eu sempre digo assim, olha, procure fazer meditação, procure um mestre espiritual, alguém que saiba lidar e possa te ensinar a você ter uma mente tranquila, ter o teu centramento e a tua capacidade condutora. Então, isso é natural, isso é muito bom. E a partir daí você faz, né, as tuas metas, você continua as tuas reuniões, você vai trabalhando o teu mercado, as estratégias, as decisões, os planejamentos, como esse meu cliente falou. Então veja bem a grande diferença que é, né, esse desenvolvimento humano, de como que a mentoria realmente pode ajudar muito a transcender as dificuldades quando a gente está no mundo comum e vivendo ansiosamente em função do futuro. Então, eu recomendo assim que você faça uma boa meditação sobre isso, que você olhe, que você observe, né, e que você procure meios e aprendizagens para você realmente viver no agora. Um grande abraço para você, eu estou sempre à disposição para poder ajudar você a esclarecer mais pontos. Entre em contato com o Instituto Olos e comigo, tá ok? Um grande abraço, valeu! Encerrando por hoje o programa Olos com Marcos Vanderlit, mentoria para um novo tempo. Rádio Cloud Coaching. Programa Olos com Marcos Vanderlit, mentoria para um novo tempo. Sempre às terças-feiras, às 11 horas, com reprise na quarta, às 15 horas e na quinta, às 18 horas. Aqui, na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe o nosso aplicativo na Google Store.